hoje estou trazendo para vocês uma técnica de corte para nós dar mais textura, mais balanço em cabelos cacheados. O cabelo da nossa modelo Gabriela, ele é um cacho que a gente define como número 2. É aquele cacho que não é um cacho muito miudinho, mas também ele tem volume. Se tu não der na técnica de corte a textura certa e ideal, ele é aquele cabelo que arma. E a cliente, ao invés de estar satisfeita com o seu cabelo, gostar de usar o seu cabelo cacheado de forma natural, ela acaba apelando para os alisamentos. E a proposta que a gente quer através desse corte é dar um cabelo para a cliente que ela se goste, que ela olhe a onda, olhe o cacho dela e aprenda a usar e abusar do look dela de forma natural. Para compor esse look, a gente optou por deixar o cabelo da Gabi bem leve, mas de uma maneira muito moderna, tá? Então nós vamos trabalhar com uma técnica de camadas invisíveis e depois nós vamos texturizar todinho esse cabelo, porque ao contrário do cabelo liso, os cachos, as ondas, eles precisam de espaço para se acomodar, para que não fique causando aquele volume indesejado no dia a dia da cliente. Então nós vamos trabalhar com camadas invisíveis para que também a gente possa distribuir melhor esse volume todo o entorno da cabeça da cliente, mas que ele não fique de forma aparente, como se fosse aqueles degrau que tu vê quando tu olha um cabelo em que as camadas são visíveis, as camadas elas têm muito movimento, são muito ativas na parte superior da cabeça da cliente, e a cliente ela não está escovada, a cliente ela não está com o cabelo preparado, a gente enxerga como se fosse umas escadas no cabelo. Esse efeito de técnica que nós vamos mostrar para vocês, ele faz com que as camadas sejam realmente invisíveis, a cliente fica com balanço, fica com movimento e tu não tem marcas de corte na cabeça da cliente. O que eu vou começar trabalhando é a seção do occipital, que é a parte desse ossinho aqui de trás da cabeça. Nós não estamos buscando aqui uma linha muito limpa, tá? Eu não quero deixar aqui nesse corte aquele perímetro bem marcado, quero deixar ele mais leve, pontas mais suaves. Então já começo a executar esse corte, já executando, fazendo as camadas direto. Diferente dos outros cortes que eu mostrei para vocês, em que nós começamos definindo o comprimento do cabelo. Nós vamos elevar essas camadas. Nós vamos pegar como referência esses cabelinhos que estão aparecendo aqui, que são os cabelos novos. Executamos o corte. Vou usar a primeira repartição que eu fiz como guia para a lateral esquerda. Lembrando que nesse corte nós queremos dar leveza, nós não queremos mexer no comprimento do cabelo. Vai ser muito suave, muito pouco o comprimento que nós vamos tirar desse cabelo. Ele já vai cair aqui embaixo com a ponta bastante leve. Se vocês observarem, vão ver que aqui onde eu não mexi ainda, a ponta está mais gordinha, e aqui onde eu já executei o corte, a ponta já está mais afinada. Repartição direita. Elevamos o cabelo. Pego a mecha central que eu usei, que eu fiz, que eu cortei primeiro, para usá-la como guia. E tiramos o comprimento restante. Leve, mais afinada. Nós vamos começar tirando o peso praticamente quase o finalzinho do cabelo e pontas. Ele vai ter um pouco de peso ainda na parte próxima à nascente do cabelo. Nós vamos ter peso na parte interna, na parte média do cabelo. E no finalzinho do cabelo para baixo, até a ponta, ele vai começando a afinar, ficando mais leve. Determinar depois de tirar, finalizando esse cabelo, o peso interno e o peso do meio do cabelo na parte de texturização.
fiz a seção número 1, agora estou indo para a seção número 2. E vou repetir a mesma técnica que eu fiz lá embaixo. Sendo que no hospital eu fiz na horizontal. E na primeira sessão, na segunda sessão eu vou fazer na vertical. Por que tu vai fazer na vertical, Elias? Eu vou usar como guia essa mecha mais curta, que é o comprimento. Nós não queremos mexer no comprimento desse cabelo. E vou executar o corte agora na vertical. Porque quando eu trabalho linhas verticais, o caimento desse cabelo, o encaixe desse cabelo é muito mais suave que quando eu trabalho linhas horizontais. Então eu trabalhei, mas ao mesmo tempo eu queria dar leveza, então eu fiz ela na horizontal. Ela vai ter leveza e não vai ter muito fina, muito rala. Não vai ficar parecendo tanta transparência. Quando a cliente tiver de costas, a gente vai enxergar uma linha mais definida. Dividimos a nossa mecha guia em duas partes. Vamos para a repartição, para a divisão. Exatamente no meio do caminho entre as duas, a mecha guia e a mecha da esquerda que eu peguei. Nós vamos andar até o meio do caminho entre elas. Achamos a que eu cortei primeiro, a guia, e tiramos o excesso. Como eu já disse, aqui nós vamos executando na vertical, porque essa parte da metade do cabelo, que fica bem no centro da segunda seção, ela não vai aparecer no final. Então ela pode ser mais suave, mais leve do que a primeira. Vamos para a direita. Respeitando a mesma coisa que a gente fez na primeira, trazendo o ponto de corte até o meio do caminho entre as duas, ou seja, a primeira seção que eu já cortei, a primeira distribuição que eu já cortei, que é a minha mecha guia, até o meio do caminho da outra que eu vou cortar. Respeito o comprimento da minha guia, vejo a posição do meu corpo se está adequada. E tiramos as pontas. Nós aqui estamos fazendo esse corte querendo só dar leveza para a nossa cliente. Eu já conversei com ela e ela não quer mexer muito no comprimento do cabelo. Poderia cortar mais? Poderia. Se a cliente quer o cabelo encurtar mais o cabelo, nós podemos começar definindo primeiro o comprimento, 2, 3 dedos ao gosto da cliente. E depois nós vamos executando o corte em camada, levando as seções. Essa última seção aqui da parte de trás, a terceira seção, nós não vamos fazer com que essas camadas sejam tão elevadas. Por quê? Porque eu quero que essa parte superior, essa parte da coroa da minha cliente, forme um certo peso na raiz para que ele não corra o risco de dar um volume desnecessário na hora de distribuir esse cabelo. E também porque nós não queremos camadas aparentes nesse corte. Nós não queremos que a cliente fique de costas e a gente enxergue aquelas marcas como se fosse um degrau aqui. Então, eu vou preservar um pouco do comprimento dessa parte superior. Como nós já falamos, quanto mais elevação nós damos o cabelo, mais leve ele vai ser o caimento dele aqui embaixo e mais curta fica as partes de cima. Nós não queremos esse efeito de cabelo picotado. Nós queremos que realmente o cabelo tenha leveza, mas que tenha a modernidade de que essa leveza não seja de uma forma aparente muito agressiva. Então, nós vamos fazer a conexão da parte de cima com a parte
com a seção de cima e com a seção de baixo. Exatamente nessa projeção. Nós vamos praticamente só limpar as pontinhas da parte de cima da terceira seção, ok? Uma vez que eu defini o comprimento dela, usando como guia a seção de baixo, eu vou fazer com que meus dedos não fiquem paralelos. Vejam que o primeiro corte para definir o comprimento, eu fiz com que o corte com meus dedos paralelos, e agora eu vou fazer com que meus dedos não fiquem paralelos, tirando um pouquinho mais dessa sobra de cabelo de cima. Isso faz com que a ponta fique de curta para longa, dando mais suavidade ainda quando chegar lá embaixo. Vamos pegar agora a mecha da esquerda, a divisão da esquerda, e vamos fazer a mesma coisa, sempre respeitando a mecha guia do meio que eu usei como referência, como guia. Distribuímos todo o comprimento do cabelo, direcionamos exatamente no meio do caminho entre a mecha guia e a mecha que vai ser cortada, projetamos esse cabelo, tiramos com os dedos paralelos a sobra, que é a pontinha que nós vamos limpar. Depois nós pegamos com os dedos não paralelos e tiramos a sobrinha aqui. Isso faz com que a ponta fique de curta para longo, dando um efeito muito mais suave e um melhor encaixe nesse look que nós estamos propondo para a nossa cliente. Repetimos a mesma coisa, a mesma técnica. Mecha da direita, da distribuição da direita. Observando sempre se a guia está corretamente localizada no meio e projetada exatamente onde nós cortamos a guia. Colocamos os dedos não paralelos. Nós inclinamos, deixamos eles não paralelos. Nós já enxergamos aqui a primeira linha que nós fizemos da mecha guia. Então é só seguir ela. Tira esse farelinho. Então nós temos aqui um cabelo em camadas, com movimento, com leveza, porém sem aquele degrau, aquele picote aparente, que isso já não está se usando mais. Na seção lateral, que seria a seção de número 4, que eu optei por começar pela da direita, eu ainda vou fazer uma distribuição assimétrica. Ao invés de puxar uma linha reta para iniciar o nosso corte, eu optei por fazer um zigue-zague, que é para criar um efeito nessa parte frontal, nessa parte lateral, um pouco mais displicente, um pouco mais alegre, uma linha em que vai fazer com que os cachos se distribuam de forma desigual. Que, como eu já falei para vocês no início do vídeo, sempre que uma onda cai em cima da outra de forma igual, ela vai dando volume. Nós temos que criar para cabelos cacheados alguns vãos, algumas frestas que eles possam entrar e se encaixar. Isso faz com que a forma do cacho circule melhor, ela faça aquela forma de espiral melhor e não dá um volume excessivo para a nossa cliente. Então nós vamos fazer um zigue-zague e vamos seguir executando a técnica que nós já fizemos posteriormente, elevando o cabelo, primeiro na horizontal. Eu vou usar aqui como base para executar o corte sempre o ponto mais curto do cabelo, tá? Onde é que está o ponto mais curto? Está aqui. Então daqui para cá nós vamos limpar.
Vamos usar então a nossa mecha da seção de baixo, da distribuição da repartição de baixo, como guia. E como nós fizemos na parte de trás do cabelo da cabeça da cliente, nas outras seções, na parte posterior, nós vamos usar essa última seção, essa última distribuição da seção, não tão projetada, não tão para cima. Vamos até encontrar a parte mais curta e limpamos a ponta. Lembrando sempre que a proposta que a gente trouxe para essa cliente é que não tirar o comprimento do cabelo, é preservar o máximo possível o comprimento do cabelo. Vamos repetir aqui na parte esquerda, ou seja, na nossa última seção, a mesma coisa que nós já fizemos nas anteriores. Aqui está o ponto mais curto, tá vendo? Tem um fiozinho mais curto, nós vamos nos guiar por ele. Aqui está a mecha mais curta da seção de baixo, nós nos guiamos por ela, tiramos o excesso. Na parte superior, nós diminuímos a projeção do cabelo, nós não vamos elevar tanto, assim como nós já fizemos nas primeiras sessões. Achamos aqui a parte mais curta e tiramos o excesso. A parte da franja, nós optamos por tirar um pouquinho mais de comprimento para que a cliente tenha um pouco mais de suavidade na parte frontal, um pouco mais de movimento. Como a franja dela está quase do comprimento do cabelo, das laterais, isso faz com que tenha uma grande massa, um grande volume de cabelo na parte frontal. Então nós optamos por tirar um pouco do comprimento dessa franja para que a gente possa trabalhar ainda mais leveza na parte do contorno de rosto. Então nós vamos começar com a distribuição do cabelo paralela a 0 grau, tirando o comprimento. Bem o comprimento. E depois passamos a fazer a mesma coisa na seção da franja que nós fizemos anteriormente, que são camadas. Para que essa ponta da franja, a linha da franja fique leve. E vamos para a técnica de point cut, que é cortar com a ponta da tesoura. Fazemos uma limpeza e depois nós entramos de forma um pouco mais profunda, deixando as pontas leves e sem peso. Para definir agora o contorno do rosto da nossa cliente, eu optei por fazer uma conexão da parte do comprimento da franja em todo o contorno do rosto da minha cliente, nessa janela da frente da cliente, deixar ele mais suave, mais leve. Nós pegamos o comprimento da franja, penteamos o cabelo até ela terminar. Aqui está a franja, como já havíamos feito. Uma vez que eu já defini o comprimento da franja, eu venho com a tesoura e faço um movimento de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, nunca rasgando o cabelo. Pegamos a mecha do lado e vamos
abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, até o final do cabelo. Do cabelo, da texturização em cabelo liso ou do desfiado, que é onde nós vamos tirar massa de cabelo, fazendo aquele primeiro movimento que eu fiz de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Essa técnica de texturização, que é uma técnica espanhola, para tirar massa de cabelo e criar alguns pequenos vãos, fazendo com que os cachos encontrem espaço para dar a volta, fazer a forma de espiral que ele precisa, nós vamos ter que fazer exatamente assim. Vamos pegar e dividir a primeira seção em duas partes. Colocamos os dedos desta forma. Aqui pode ser os dois dedos, dividido em 3 seções, 3 micro seções. Nós vamos abrir a tesoura e fazer como se fosse um buraco no cabelo, tá vendo? Não vai até o final, porque se eu fechar a tesoura até o final, eu vou cortar esse cabelo todo. Nunca de forma encontrada, mas sim de forma desencontrada. Por isso que eu divido esse cabelo sempre em 3 partes. Outro ponto importante a se levar em consideração, eu nunca uso essa técnica próxima da raiz, porque senão eu vou dar volume nesse cabelo. Porque quando nós temos cabelos curtos, próximo à raiz, eles empurram os longos e isso faz com que dê volume. Por isso que às vezes aquela tesoura dentada de desbaste, a gente entra com ela muito próximo, cria esse mesmo efeito de forma menor e acaba dando volume no cabelo do cliente. Então, se o primeiro técnica que eu usei foi nessa angulação, na próxima mecha eu vou mais para baixo, na próxima mecha mais para baixo. Volto, como o cabelo dela é comprido, se fosse um cabelo mais curto, nós poderíamos terminar aqui mesmo. Como o cabelo dela é longo, eu volto para a próxima, sempre intercalando. Vou baixando a mão suave e vou intercalando. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 técnicas de textura. Passa o pente, tira o excesso de cabelo e isso vai fazer com que a onda já venha, tá vendo? Já começa a formar o espiral, ela já vai ter um lugar para se encontrar, para se encaixar e também, fora tirar o volume, a forma do cabelo, a forma da onda vai se definir muito melhor. No outro lado é a mesma coisa. Nós pegamos a seção, colocamos os 2 dedos. Se fosse uma cliente que tenha mais cabelo, colocamos 3, vamos dividir em 4 e vai ser a mesma coisa. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, quarto toque. Vamos voltando, mas nunca parando a mão, fazendo sempre de forma desencontrada. É esse vão que vai fazer com que o cabelo se encaixe, que o espiral venha, que saia o volume e que a onda encontre e tome o lugar dela, a forma dela. Passamos para a próxima seção. A primeira que a gente já fez a texturização está aqui embaixo. Dividimos em 2. E vamos executando da mesma maneira. Detalhe, isso é uma técnica para cabelo cacheado. Não inventem de usar isso para tirar volume de cabelo liso, porque a marca da tesoura vai aparecer. O cabelo liso, qualquer detalhe em que nós entremos com a tesoura de forma mais bruta, como nós estamos fazendo aqui, ele vai ficar muito aparente. O desfiado, a textura em cabelo fino, em cabelo liso, é feita de uma outra forma, que não é essa. Essa é uma técnica especial para cabelo cacheado. Eu posso até dizer que essa técnica de textura no cabelo cacheado seria o pulo do gato desse look. Ele é o que ele define esse corte. Se nós não tivéssemos feito as camadas que nesse caso ajudou a distribuir o volume do cabelo, e tivéssemos feito só novamente essa textura, a cliente viesse daqui 3, 4 meses repetir esse corte, os cachos que já não estavam mais se encontrando voltariam a se encontrar. Então, se a cliente não quer mexer
nada no comprimento, que é só diminuir novamente aquele volume, a gente pode executar somente essa textura de cabelo, de técnica de textura, e o cabelo vai voltar a ter essa forma, essa onda, esse espiral que nós tínhamos no primeiro. Na parte superior, nessa parte do topo, nós vamos aplicar essa mesma técnica, porém na parte mais do meio para o final do cabelo, para que esses vãos mais curtos que ficarem por cima não fiquem criando um volume desnecessário. Tudo que a gente não quer nesse corte, nesse look, é que a cliente tenha volume na parte superior. Então nós vamos pegar mais embaixo ainda e vamos seguir executando a técnica de forma como nós já havíamos feito, porém começando mais embaixo do cabelo. Na parte lateral, como nós já fizemos aqui uma limpeza no contorno da janela do rosto, na face frame, nós não vamos utilizar essa técnica nessa primeira parte da nascente do cabelo, que é do contorno de rosto. Nós já fizemos uma franja e já utilizamos uma técnica de textura aqui. Nós vamos simplesmente conectar essa partezinha mais longa, texturizando com a outra parte que já teve uma textura prévia. Como eu já fiz essa textura, eu não preciso fazer de novo. Aquela face frame já serviu como textura. Ó, nunca fecha a tesoura até o fim, senão ao invés de nós criarmos um vão na mecha, nós vamos estar cortando ela fora. Quando a gente passa o pente e chama o cacho, ele vem e os vãos somem, ficam invisíveis e o cacho se molda. Para finalizar esse cabelo, eu usei somente um ativador de cachos, um protetor térmico, e nós vamos secar ele com um difusor. Por que eu optei usar o difusor para secar esse cabelo e finalizar? Para nós realçar ainda mais esse corte que nós fizemos, que é definir essas ondas. Se a gente pega um Babyliss, por mais suave que seja, ainda que seja uma onda, nós estamos transformando mecanicamente, através do calor e da ferramenta térmica, essa onda. E a ideia nesse cabelo aqui é mostrar a naturalidade com que a cliente pode usar os cachos. Quando nós trabalhamos com o difusor, trazendo essa onda mais natural, aquele cabelo dia a dia, tá? A gente sempre seca de baixo para cima, acomodamos os cachos de uma forma natural dentro do difusor e não ficamos mexendo. A gente espera o cabelo secar. Quando o cabelo secou totalmente, nós desligamos o secador, tiramos do difusor e permanecemos com a raiz levemente úmida. Se nós secarmos a raiz do cabelo, ela vai começar a dar frizz. Então é sempre interessante a gente orientar a nossa cliente. O cabelo cacheado, para que tenha naturalidade, nós secamos somente de 70% a 80% com o difusor e depois deixamos com que ele termine de secar naturalmente.
finalizamos com um difusor, sem ficar colocando a mão na onda, a mão no cacho, porque isso não cria volume, nós usamos somente um protetor térmico, um ativador de cachos. Nós vamos usar um óleo da sua preferência, da marca da sua preferência, somente para trazer mais emoliência para essa onda, fazendo exatamente esse movimento. A raiz lisa, sem frizz, nós limpamos a raiz para deixar ela sem frizz e depositamos o óleo na meio e pontas para trazer emoliência, balanço e brilho para esse fio. Nós temos aqui um cabelo com camadas invisíveis, todo texturizado, onde a cliente vai conseguir usar esse cabelo no dia a dia com balanço, naturalidade, conferindo um look sexy, um look jovial, porque ondas é isso aí, onda é balanço, é jovialidade, é uma mulher com liberdade sexy.